Gravando. Pronto. Vamos lá, galera. Bora seguir para nossa aula, né? Já fiz a primeira chamada. Antes que alguém me pergunte pela milionésima vez, gente, minha chamada é diferente. Sossega aí. Tá certo? Bora falar sobre o que nós temos que falar hoje. A gente vai falar sobre DNA recombinante, certo? Vai falar como acontece a terapia gênica nessa relação. Aí vamos explicar passo a passo cada coisa, como é que funciona, o que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo. Tá? Depois disso, a gente vai falar sobre organismos transgênicos. E aí eu vou deixar uma parte final para vocês. No livro de vocês, vocês vão ver sobre teste de paternidade. Tá? Esse conteúdo com vocês aí fecha. E fechou todo o conteúdo, exercícios. Todos os exercícios do capítulo vocês vão ter que fazer. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer aqui. Deixa eu pegar uma imagem primeiro. DNA recombinante. Tem umas imagens legais aqui que eu gostei. Só que o professor não salva as imagens aqui. Achei uma. Pronto. Copiar. Imagem. E aí a gente vai para o Journal falar desse DNA recombinante. Só que o professor não abriu o Journal ainda, né? O professor está dando uma tapada aqui. Fazendo as coisas meio devagar demais. Pronto. Ó, vou puxar a imagem para cá. Em cima da imagem, a gente vai discutir sobre o que é cada coisinha dessa daí. Todo mundo vendo? Bem grandão, né? Bem bonitão. Deixa a imagem o maior possível. Pronto. Galera, DNA recombinante é basicamente quando você pega o DNA de duas espécies diferentes e combina eles. Por mais absurdo e estranho que isso seja, é possível realizar, tá? Só que, claro, não é o Homem-Aranha que vai vir uma abelha. Uma abelha foi triste. Vai vir uma aranha, picar ele e ele vai modificar a genética do corpo inteiro dele, ele vai ficar incrível. Não é isso, sabe? Isso daí é ficção. Mas na ciência isso pode ser possível. Só que com células unicelulares ainda não se tem uma fase de estudo, né? Pode-se criar seres transgênicos, porque a partir da sua multiplicação começa com uma célula só. Então, se você alterar essa uma célula, todas as outras elas vão surgir com essa alteração. E é assim que funciona. Para isso, a gente precisa conhecer alguns termos. E esses termos é o que temos para hoje, tá? Então, o primeiro termo que a gente vai ter que saber o que é esse termo aqui, ó. Botar até de vermelhinho. Enzima de restrição. Tá vendo aqui? Eu acho que vou botar até um pouquinho mais grosso essa tracinho, porque ficou muito... Não, muito grosso não, né? Tem um botãozinho aqui de fazer negócio riscado. E a gente usa. Vou botar em vermelho. Temos aqui, ó, a enzima de restrição. Ô, professor, faz negócio direito, né? Faz negócio direito. O professor tá dando surra de programa de computador. Pô. Enzima de restrição, certo? O que é que essa enzima faz, gente? Basicamente, ela consegue selecionar uma parte de nucleotídeos e cortar esse nucleotídeo exatamente nessa parte. Por que isso é importante, ele cortar exatamente numa parte? Porque fazendo esse corte, ele consegue tirar uma parte e colocar uma outra que tem exatamente os mesmos DNAs que combinam, sabe? Não dá para a gente utilizar, cortar partes aleatórias e tentar juntar, porque não junta. Lembra que tem as 4 bases nucleotídeos que a gente estudou? Adenina, citosina, guanina e timina. Essas 4 bases, elas se combinam e elas precisam se encaixar para que o DNA funcione. E essas enzimas de restrição, elas agem nessas enzimas. Por exemplo, eu vou ampliar para cá para a gente falar sobre ela. A gente tem uma enzima que nós chamamos de EcoR1. Essa enzima EcoR1, o que é que ela faz? Ela faz um corte específico no nucleotídeo, tá? Ela pode cortar mais ou menos 6 bases nitrogenadas. Então, onde tiver essas bases nitrogenadas, elas vão agir, vão fazer o corte. Ao cortar, o DNA vai ficar com a parte faltando. Então, seria mais ou menos essa parte aqui, ó. Essa enzima, ela corta a parte do DNA que tem escrito os seguintes nucleotídeos. G-A-A, T, T, C. Tá? Essa parte aqui. Se vocês se lembrarem que a gente falou de Gal Costa, de Agnaldo Timóteo, cada enzima dessa vai ter uma que vai fazer pareia com ela. certo? No caso, daqui a pouco eu boto os tracinhos fazendo a pareia. Do G vai ter o C,
do A é o T, do A o T, do T o A, do T o A e do C o G. Se vocês perceberam, observa que eu lendo nesse sentido é a mesma coisa que eu lendo nesse sentido. E é para ser, né? Porque, queira ou não, são DNAs recombinantes que estão trabalhando aqui juntos. Então, eles vão ter essa associação, tá? Bom, gente. E aí, eles vão estar ligados entre si. Entre si. Certo? Gente, apareceu aqui do outro lado. Ligados entre si. Tá? Deixa eu botar em azul aqui, ó. Então, ó, esse está ligado com esse, está ligado com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Acontece que quando a gente trabalha com o nosso DNA recombinante, com o nosso enzima, ela vai pegar, identificar esses 6 bases nucleotídeos e vai literalmente, ó, fazer um corte nesses nucleotídeos. Certo? Vai fazer um corte. Ele vai literalmente separar, ó, vai ficar separado cada um do lado. Aí, para ter um outro DNA que se combine com essa parte, ela precisa ter exatamente a cópia que encaixa. Por isso que quando a gente pega uma enzima dessa, a gente usa essa enzima no DNA que a gente quer duplicar, que a gente quer utilizar, e no DNA do ser que a gente vai querer manipular. Tá bom, gente? Então, primeira parte, o DNA recombinante, ela age dessa forma. Tá? Deixa eu ver se o Tabarel aqui descobriu uma coisa nova. Não descobriu não. Ponto. Em cima desse DNA recombinante, dessa enzima de restrição, observa, ó, ela corta do plasmídio, eu vou falar sobre o plasmídio, e ela corta o DNA a ser clonado, tá vendo como eu falei para vocês? Elas cortam o DNA de 2 bichinhos. Tá? Ela corta da onde a gente vai jogar esse DNA que a gente quer e o DNA clonado. Então, para ficar mais organizado, ela corta a parte do DNA clonado, que a gente quer clonar, e ela vai jogar na outra parte que ela cortou do plasmídio, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá bom? Aí o que acontece? Quando ele fez esse corte, essas partezinhas que se desencaixaram, se elas ficarem assim, o DNA morre, não vai ter sentido. Elas precisam se reencaixar novamente. Para isso, ela usa o que nós chamamos de ligase. Então a ligase é uma outra proteína e ela faz justamente o que você está lendo aí. Ela faz a ligação entre esses dois elementos aí. Ela pegou, observa aí, ó. Ela pegou o DNA recombinante, ele pegou esse trecho do DNA aqui. Deixa eu botar aqui na linhazinha. Então observa que ele pegou o trecho do DNA e ligou ele aqui, ó. Tá? Então ele faz isso. Ele é um DNA recombinante e ele tem esse poder. O professor sempre erra isso, né, velho? É incrível. É incrível a capacidade do professor de falhar nessa missão. E aí o professor também não usa um programa adequado, um programa bom, aí tem que ficar passando raiva mesmo. Né? Como dizem aí, as pessoas que não fazem do jeito certo tem que passar raiva mesmo. Tá? Então observa aqui. Ele vai pegar esse trecho de cá e vai ligar os dois. Ó, ligou aqui. Não vou nem mexer, mas vou deixar aqui. Ele ligou. Ele uniu esse de cá com esse de cá. Ele uniu esse plasmídio, que a gente vai falar, é o próximo passo, com esse trecho do DNA. Ligou um com o outro e pronto, ficou combinado. Ele recombinou. Então, observa, DNA recombinante é quando você pega um DNA que você quer clonar e adiciona em um plasmídio. Tá? No caso, que plasmídios são elementos característicos de bactérias. Tá certo? Aí pronto. Quando ele fez isso, ele injeta numa bactéria que tem o seu próprio DNA. Isso aqui é o DNA da bactéria. Ele injetou o plasmídio, que é um DNA circular. Injetou na bactéria, aí ela começa a se reproduzir e ele começa a reproduzir esse código genético. E para que eu faço isso? Para que eu recombino DNAs? Gente, eu não recombino DNAs para fazer ratos que brilham no escuro, nem nada do tipo. Essa recombinação, ela tem como função buscar uma melhora de qualidade de vida dos seres humanos. Por exemplo, isso que eu estou mostrando para vocês aqui é muito comum e é feito com as... Como é que dá o nome? Aquele negócio que quebra açúcar. Deu branco aqui agora. Pessoal, insulina. Isso aqui é feito, gente, quando a gente tem
seres humanos que não produzem insulina, a gente pode pegar o código genético de um ser humano, esse trechinho, copiar, colar nesse plasmídio e fazer com que esse plasmídio comece a produzir a insulina. E produzindo essa insulina, a gente consegue ter esse produto de forma saudável que não cause reações aos seres humanos. Não tem nenhuma alergia, nenhum fato desse tipo. Então dá para fazer dessa forma, sabe? Dá para a gente pegar, fazer essa combinação e jogar aqui nele. Aí a gente vai falar o que é o plasmídio. O plasmídio eu vou até botar de rosinha aqui, ó. Opa. O plasmídio, tá? Gente, o plasmídio, eu vou escrever aqui embaixo os nomes e vou deixar as definições, tá, gente? Nessa parte aqui de baixo. O plasmídio é um DNA circular, tá? E basicamente você encontra em bactérias e ele funciona de forma independente do código genético geral da bactéria. Ele é sozinho. Ele é um código como se fosse um DNA extra, mais simples e fácil de manipular. Então, quando a gente faz essa recombinação, a gente faz nessa parte, nesse código genético, e não no código genético da própria bactéria, que é muito maior do que esse plasmídio, tá bom? A gente faz isso, injeta no elemento e ele começa a produzir. Quando a gente trabalha no plasmídio, a gente ainda adiciona um outro pontozinho. Quer ver? Vou até pegar um exemplo aqui de um plasmídio que eu já tenho a imagem aqui. Ó, eu vou ampliar a imagem e depois eu reduzo ela. A gente tem aqui, ó, a ideia do plasmídio. Quando vocês vêm aqui, prestem atenção que tem algumas características. Observa que aqui eu tenho essa parte verde, essa parte vermelha e eu estou adicionando essa parte azul. Cada trecho desse é como se a gente tivesse pegado um DNA específico e combinasse com ele para que ele pudesse ter as características que nós queremos. Observa aqui o seguinte que ele pegou, ó. Ele pegou um plasmídio, fez o corte com a enzima de restrição, tá? Tanto no DNA que ele quer clonar quanto no DNA do plasmídio. Fez a ligase e juntou, só que ele fez 3 aqui, ó. E geralmente ele coloca mais de um para poder ter outras características adicionadas. É muito comum você pegar no plasmídio, quando você faz esse tipo de ação de você vai colocar um gene de insulina para ele produzir insulina, você adiciona um gene, por exemplo, que seja resistente a antibióticos. Então, por que isso? Porque quando você estiver fazendo essa cultura, ela corre o risco de ser contaminada e vir bactérias de outros seres, o que pode ser prejudicial. Aí quando você faz isso, você coloca essas características e joga, como é que é o nome? E joga antibiótico na placa de Petri. Ao jogar antibiótico, essas bactérias elas não vão morrer por conta desse gene que tem de resistência, né? No caso, bora dizer que é esse gene vermelho aqui, ó, que ele criou, que é resistente a bactérias. E aí ela vai sobreviver e esse elemento ele vai ficar livre de contaminantes. Tá bom, gente? Entenderam essa parte? Tudo tranquilo aqui? Sim. Moleza esse assunto, né? Esse assunto é baba demais. Para vocês, então, Maria. Eu vou deixar aqui essa imagem no cantinho para vocês utilizarem depois, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou até ver se aqui tem como alterar. Uma coisa que eu quero alterar há muito tempo aqui, que é a fonte, a cor da fonte. Texto... Pen Erased Text Form. Aqui, pronto. Deixa eu ver só uma letra mais legalzinha. Aqui, gosto dessa letra. Select, pronto. Eita. Ficou muito pequenininho. Text Form. Vou botar 12. 14. 20. Que pulo, né, gente? De 14 para 20. Aí depois eu descubro o tamanho e vou colocando no tamanho que eu acho mais adequado. Bom, então bora deixar definições aqui desses termos para vocês, tá? Junto com essa tabela de explicação. Então a gente falou de enzima de restrição. Então a enzima de restrição é o quê? Ele corta o DNA se ligando a porções específicas. Isso também que é a importância de se estudar o código genético, né? O genoma humano, ele ajuda nisso, porque ele identifica essas regiões e facilita para a gente, né? Em regiões específicas,
costumam ser sequências de 4 a 6 nucleotídeos, né? Lembrando que o nucleotídeos é o quê? A, C, GT, né? São esses códigos que são os nucleotídeos, tá? Vírgula, chamadas de sítios de restrição. Os sítios de restrição são essas partes verdes na imagem, tá, gente? Então, essa enzima de restrição vai fazer isso. Além disso, a gente tem o DNA ligase. O DNA ligase, ele junta os pedaços do DNA. Associa o DNA clonado com o DNA do plasmídio. Tá certo? Ponto. Também trabalham na replicação do nosso código. Não, código. Assim, né, gente? Código. Ixi, eu me confundi, o acento no ano. Código genético. Tá bom? Outra coisa importante sobre o DNA ligase, gente, é que ele faz parte do nosso organismo. Ele está no nosso organismo. Ele já trabalha com o nosso código genético. Não é uma coisa de fora que é adicionado. Já existe ele. Assim como todo ser vivo que tem código genético, ele já trabalha e já funciona neles. Bora agora para o plasmídio. Bom, o plasmídio, o que é que ele faz? Ele é uma pequena molécula de DNA circular encontrada em bactérias que se multiplicam sozinhas. Multiplicam sozinhas. Tá? O plasmídio também a gente pode utilizar ele como se fosse um vetor que vai ser utilizado nessa produção. Ok? E aí, fechou esse assunto, tá tranquilo para vocês? Posso ir pro próximo? Alguma dúvida? Aproveita agora. Pode. Rapaz, esse povo é calado demais. Tem dias que esse povo fala. Tem dias que esse povo não fala. Deixa eu abrir aqui o chat para ir acompanhando vocês aqui pelo chat, pelo menos, né? Pronto, ninguém falou nada. Pro player de xadrez. Se for pro player, porque player, filho, só tomei surra, só tomo surra nesse jogo, eu nunca vi. Todo jogo que eu jogo, só tomo surra, cara. Todos. Não vai ser diferente quando a gente joga Gartic, tá? Mas tudo bem, é a vida. Quem já viu o professor que se deu bem na vida? O professor só sofre, né, gente? Só apanha da vida. Bora. Fechou esse tema, bora pro próximo aqui. Galera, agora a gente vai falar de um negócio que recebe o nome de... Opa! Recebe o nome de... OGM. Vocês já ouviram falar disso? São os organismos geneticamente modificados. Tá? Então, a OGM é basicamente os organismos que tiveram alguma modificação genética, e essa modificação genética pode ser feita de forma direta pelo ser humano com o intuito de modificar algumas características e melhorar outras. Por mais que vocês achem que é coisa de ficção científica, que é recombinação de DNA, organismos geneticamente modificados, elas existem, antes mesmo do entendimento do que é ciência, como vocês conhecem. Tá? Então, esse termo aí, ele é feito desde muito cedo. Bora colocar a definição e depois disso a gente vai conversar um pouquinho de como a gente vê, certo? Então, bora lá. Vou botar 1, 2, 3. Organismos geneticamente
Professor se perdendo. E o professor se perdendo de novo. Vamos lá. Organismos geneticamente modificados são organismos que têm o seu genoma alterado por manipulação do DNA, tá? Também são conhecidos como transgênicos. Bom, esse lance de ser conhecido como transgênico, aí a gente vai entrar no processo de uma definição um pouco mais claro para entender. Porque essa relação de organismos geneticamente modificados com transgênicos, ela está ligada à mistura de DNA. E quando a gente fala de organizações de organismos geneticamente modificados, a gente pode verificar que existem dois tipos de modificação para esses organismos, certo? Que eu vou escrever aqui, ó. Então a gente pode ter dois tipos de modificação. Tá? Eu posso ter uma modificação que eu vou chamar de natural e uma que eu vou chamar de artificial. Qual é a diferença? A natural, ela acontece pela seleção, certo? Então, é uma seleção artificial, bora dizer assim. Uma seleção artificial. Claro que é um processo muito mais longo, muito mais demorado, e aí envolve a própria reprodução dos seres para chegar nessa seleção artificial, tá? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui. Oxe, gente. Caí e voltei. Eu vou pegar aqui, gente, até um exemplozinho aqui para ainda. Deixa eu lembrar. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagenzinha. Bom, eu vou dar algumas indicações para vocês. Essa é a primeira indicação. Cadê? Vai ser essa imagem aqui mesmo. Gostei dela. Não é a melhor imagem, mas é a imagem que eu vou botar. Quando a gente fala de seleção natural, eu vou falar agora. Esse episódiozinho aqui que vocês vão ver é de um rapaz que eu acho que vocês conhecem, né? Da minha época aí, ó. Castanhari, já ouviram falar dele? Professor, seu áudio tá desligado. Pronto. Ele caiu da sala. Eu caí da sala e Ele está ninguém me deu aqui. toque, né? Que tá com o áudio E aí, desligado. voltou. Eu já tô voltando há um tempo, eu já tô falando horrores aqui, ninguém fala que meu áudio está desligado. O professor é lerdo, mas tudo bem. Bora lá. Eu tô falando o seguinte, ó. A modificação tem a natural e a artificial, essa parte vocês ouviram, né? Então a natural faz a seleção artificial. Aí eu trouxe essa imagem desse rapaz daqui. Vocês ouviram esse documentário dele da Netflix? Do Castanhari, O Mundo Estranho? Ele tem um episódio que fala sobre a seleção dos lobos para virar animais domésticos. Esse tipo de seleção que transformou o lobo num cachorro, ele é uma seleção artificial. Inclusive, essa variedade de cachorros que nós conhecemos, ela é fruto de uma seleção artificial. Como é que a gente faz essa seleção? Gente, eu vou por um exemplo mais simples, como o milho. Quando eu estou plantando milho numa fazenda, que eu pego as sementes e jogo todas, eu vou verificar que alguns sabugos vão vir bem grandes, cheios de milhos e com os sabugos entupidos. Enquanto eu vou ver outros pés que são pequenininhos, que apresentam um sabuguinho só, que o sabugo não é completo. Na hora que você seleciona o que você quer ver, o animal que você quer, você vai pegar esse em especial, que tem mais características, e vai utilizar as sementes dele para plantar. Isso é uma seleção artificial, tá certo? Você vai selecionando a espécie que você quer continuar cultivando. E claro que você vai cultivar a que dá os maiores sementes, a que dá os maiores frutos, a que dá mais frutos e por aí vai. Certo? Quando a gente fala de uma seleção artificial, ou uma modificação artificial, aqui eu já estou falando de uma alteração genética mesmo, tá? Aqui eu estou falando o quê? Alteração direta do DNA.
tá? Então aqui eu falo da alteração direta do DNA, onde eu simplesmente seleciono a partir de um DNA que eu quero que a planta tenha, jogo nela, faço essa modificação e vejo aparecer a minha modificação. Esses tipos de alimentos que são feitos dessa forma, com essa alteração direta do DNA, esses é que nós chamamos de transgênicos. Então, quando vocês ouvirem o termo transgênicos, vocês têm que perceber que ele está relacionado a um organismo que tem uma genética de outros organismos dentro deles, tá? Aí vem o vídeo que eu acho que eu mandei para vocês assistirem, que ele explica o quanto isso pode ser bom e o quanto isso pode ser ruim e o quanto isso funciona. Aí tem os exemplos de algumas plantas que ele já vem com herbicidas dentro do seu código genético, enquanto herbicidas não, né? Inseticidas. Aí quando o inseto vai lá e come ela, ele automaticamente morre, tá? Por herbicida nela. Ou faz ela resistente a um herbicida que mata outras plantas, e aí essas plantas ao redor morrem e elas não. Então são algumas das coisas que podem ser feitas através dessa modificação artificial. E sim, a gente tem alimentos que já são transgênicos, tá? Deixa eu aqui, vou até pesquisar aqui para vocês verem, ó. Placa transgênico. Pô, agora que eu vi é o Felipe Castanhari. Como é que é? É o Felipe Castanhari, agora que eu vi. Esse cara bonitão aí, cara. É. Tem um narizinho um pouquinho grande, mas isso não impede ele de ser gente boa, não, né? O documentário na Netflix dele é ótimo. Todos os Todos os episódios, episódios são eu bons. assisti todo. Todos os episódios são bons. Eu assisti tudo. E assim, Eu ó. também. É Mundo Mistério, se eu não me engano. O Isso nome. mesmo, Eu, Mundo Mistério. Aí, ó, eu gente. assisti tudo em um dia, velho. É bom demais. Olha, deixa eu voltar pra cá. Vai ter alguns alimentos que vocês consomem que vocês vão encontrar essa marquinha aqui, ó. Se vocês encontrarem essa marca em algum alimento que vocês estão consumindo, é porque esse alimento tem sementes transgênicas. Ou seja, tem sementes que sofreram alguma modificação genética, ou para ser mais resistentes a herbicidas, ou para terem inseticidas, ou para qualquer outra característica que eu ainda não sei dizer. Então, ela é utilizada para esse tipo de A coisa. maçã pra ficar mais vermelha. Eles alteram o código genético das plantas. Sim. Mas aí existem N discussões, se isso é perigoso, se não é perigoso, se é ruim para o meio ambiente, se é ruim para a gente, sabe? Só sei que chegou-se ao nível de pensar na hipótese de fazer uma vacina com milho. Então quem comeu milho já toma vacina, já sai vacinado, sabe? É esse tipo de nível de alteração transgênica que a galera tá fazendo. É surreal, mas isso já existe, tá? Esse tipo de alteração. E aí, conseguiram Quem tem compreender? medo de agulha vai amar. Como é que é? Quem tem medo de agulha vai amar. Ah, com certeza, com certeza. Isso daí é um ganho para quem tem medo de agulha, tá, gente? Então, basicamente, é isso daqui que eu tinha para falar hoje para vocês, tá? Então, a gente, só recapitulando, falamos basicamente o que acontece com o DNA recombinante, um exemplo de DNA do corte aqui, tá? E a gente falou sobre transgênicos, tá? Como é que funciona. Eu vou encaminhar para vocês um link do vídeo. Eu vou deixar como tarefa para vocês, do próprio livro de vocês. É livro do nono ano, deixa eu pegar aqui. O livro do nono ano, estamos na página... Aqui. Ah, gente, eu peguei a mesma imagem do livro de vocês, ó. A mesma imagem. Maravilha! Essa imagem é muito boa. É a mesma imagem não, né? É a imagem um pouquinho diferente, mas dá no mesmo. Ele explica, ó, gente. Aí deu o seguinte. Tem um trecho aqui que eu acabei não trazendo para vocês, né? Que eu quero que Qual vocês... a página? Hã? Vou falar aqui. Tem um A trecho... página. Eu vou falar. Tem um trecho que eu vou querer que vocês concentrem para mim, para vocês lerem sobre, tá? E aí, se tiverem dúvidas, na próxima aula a gente comenta na hora de corrigir as questões. É sobre, na página 507 e 508, que está falando sobre identificação do DNA, pelo DNA, certo? E teste de paternidade, para vocês verem como é que descobre. Eu queria que vocês lessem essa parte aí. Se tivessem dúvidas, a gente fala na próxima aula quando estiver corrigindo os exercícios, tá bom? Então já fica aí também de atividade para vocês os exercícios das páginas 510 e 511. Eu só quero que vocês façam todos, tá? Mas não mais do que isso, tá? Para não dizer que eu sou ruim, só quero esse aqui, esse que eu pedi. Certo?
Aí vocês fazem que na próxima aula a gente conversa e já entra no assunto de Lamarck e darwinismo. Tá bom? Temos esse assunto para falar também, que eu adoro, inclusive. Eles dois são bem legais para a gente discutir. Vou até pesquisar umas fontes de seleções aqui para a gente poder fazer os testes. Tá? Bom, para fechar nossa aula, a gente tem 10 minutinhos. Eu vou fechar e vou liberar mais cedo para vocês. Eu vou fazer indicações para vocês. Eu tenho 2 indicações que eu vou ter que assistir algumas coisinhas. E aí eu tô catando coisas que eu gosto e vou indicar para vocês. Por que não? Tá? E aí são essas 2 coisas que eu tenho para indicar. Se vocês quiserem fazer no final de semana, que tá chegando. A vocês segunda estão de indicação bobeira. eu amei ali, viu? Eu adorei essa segunda indicação. Nenhum desses. Tem um bom Até gosto. agora. Ó, cara, o professor tem bom gosto, rapaz. Você acha que é só esse cara bonito e inteligente que joga videogame? Tem bom gosto também, cara. Tem bom gosto. Seguinte, para quem tem, né, gente? Apesar que tem um site aí que baixa grátis que um aluno postou lá da outra turma, que vocês podem ver aí depois para ver. Eu não posso indicar nada não desse tipo de coisa porque é errado. Pegar filmes, filmes. Então aí, ó, indica aí o que achar o Soul, manda o link lá no grupo para o pessoal que quiser assistir. Galera, o Soul é aquele tipo de filme que faz você, a lágrima começar a descer aqui assim do olho, ó. Porque Rapaz, será que sou eu que não presto pra assistir filme? Porque pode ser a coisa mais triste do mundo, derrama uma lágrima. não, cara, mas tipo assim, eu dei risada. Ataca a alergia, mas não derrama a lágrima. Eu dei risada com filmes como Menino de Pijama, sabe? Mas eu chorei horrores como Marley e eu. Então, cada filme toca diferente a pessoa. Não quer dizer de morrer. Quando eu falo de chorar, eu falo na ideia desse filme, é que ele traz uma reflexão, gente. E é bom vocês terem essa reflexão nessa idade, porque eu já tô velho, minha reflexão, ela só faz com que eu não perca mais tempo, porque o que passou eu já perdi. E ele fala sobre a importância de vocês perceberem qual é o real objetivo de vida de vocês. Ele conta a história de um músico que dá aula de música no colégio. Ele é um professor de música, certo? E que ele é meio que frustrado por nunca ter conseguido tocar na banda de jazz, que ele toca jazz. E ele é um cara incrível tocando. E aí, toda a história se desenrola em cima disso, dele estar do seu objetivo, ele encontrar um parceiro e esse parceiro tentar descobrir qual é o objetivo de vida desse parceiro, qual é o sentido da vida, o que tem de bom da gente viver. Ele é muito bom, super legal, super recomendo. O outro, pra quem já Até ouviu porque a aí, gente é obrigado a viver, né? a gente tá Mas obrigado. o filme do Stutz é melhor que todos. Mas é o seguinte, ó. O outro é um documentário, esse tem na Netflix. Amarelo é tudo pra ontem. Cara, eu já sou fã de MC há muitos anos. Mas esse CD dele é uma batida no coração de qualquer pessoa, sabe? E quando eu tô indicando isso daqui, eu tô indicando o documentário, eu tô indicando o CD e tô indicando o clipe amarelo. Principalmente o clipe amarelo completo. Olha. Nem gosto. Cara, eu não gosto muito dele não, só mas vou indicar tudo isso aí porque o cara é bom demais. Eu tô dizendo eu gosto, eu tô falando no sentido de... Eu também, pô. Eu tô de sarcasmo aqui. Gente, ó, o CD é incrível, certo? É incrível em questões de letras, em questões da história que tá na letra, tudo o que se envolve. A música Amarelo é surreal de incrível. Tem músicas que eu acho melhores, inclusive, no CD. Que eu não lembro o nome das músicas, mas tem uma que ele fala que tudo que nós tem é nós. Essa música é uma batida no coração, cara. É muito boa, certo? E esse documentário, ele conta a história do CD dele e conta a história baseado na história de vida negra dele. Ele conta... Tem um compilado histórico documental do negro no país, que é surreal, que é incrível e excelente. Eu super recomendo pra vocês, tá, gente? Recomendo demais os dois, tá bom? Então, com isso, a gente encerra nossas atividades por hoje.